Então, pessoal, primeiro aí vamos conhecer o Foucault, né? Como eu disse para vocês lá no vídeo anterior, o Lévi-Strauss tem essa colaboração fantástica, né? Mas nós vamos ver então aqui a questão da filosofia, né? E Foucault, ele tem esse destaque no que diz respeito à abordagem estruturalista. Por quê? Porque o Foucault está seriamente interessado em saber como se dá, né, as relações de poder. O Foucault, né, ele tem aí uma sede por conhecer a arqueologia do saber, junto com isso, a arqueologia do poder também. A arqueologia daquilo que são as relações de poder. E quando ele se debruça sobre isso, ele vai, né, encontrar o que? As estruturas. Como está construído o saber, como está construído o poder, de que modo que essa construção se fez, o que sustenta, quais são as bases do saber, as bases do poder. E aí ele vai, obviamente, se encontrar, né, com as estruturas. Então, o olhar do Foucault para essas estruturas não é um olhar sociológico e também não é um olhar puramente etnológico, né? O olhar dele, claro, considera essas linguagens, essas abordagens, mas vai ser um olhar filosófico, né? Então, eu tenho aqui, eu trouxe para vocês uma das citações dele, né, que encontra-se em uma das suas principais obras, que é aqui a Microfísica do Poder. Nessa obra a gente já consegue identificar a influência dessas considerações que o Foucault vai fazer à estrutura. Eu quero destacar com vocês aqui, né, o que ele vai chamar de estratégias de conjunto, né? Então, é como se nós tivéssemos, de novo, né, aquele exemplo, olhando a sociedade, se eu olho de uma forma objetiva, eu olho do lado de fora, eu tenho um grande edifício, certo? É a arquitetura como um todo. Mas o que o Foucault vai fazer é entrar nesse edifício e examinar todos os andares e examinar em cada um desses andares cada uma das salas, certo? Então, para entender a estratégia das relações desse conjunto no qual a gente chama de sociedade. Então vamos aqui, né? Trata-se de captar o poder e suas extremidades sem suas últimas ramificações. Esse é o objetivo do Foucault ao se debruçar, né, sobre a busca em compreender essas estruturas e o papel delas e como elas desempenham esse papel na sociedade. Captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as regras do direito que o organizam e delimitam. Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica do seu exercício. Há um equívoco nós pensarmos que o poder, né, ou as leis, elas são, grosso modo, sobre nós numa relação de cima para baixo, né? Então, há uma ideia de que a lei ela já está posta e eu a obedeço porque ela já está posta. Sim, em uma certa perspectiva, sim. Mas ela não se fez lei, esse conjunto de normas e regulamento que nós chamamos de leis, elas não se fizeram isoladamente.
há um momento anterior no qual se começa a desenvolver, como se engatinhar, que onde é? É na comunidade, é na família, é na igreja, é na escola, é no bairro, é na associação de bairro, certo? Então o Foucault vai, quando eu disse para vocês que ele vai entrar na sala, né? Ele vai entrar no andar, mas ele vai entrar na sala de cada andar dessa grande estrutura da sociedade. Ele vai identificando que esses instrumentos, essas instituições que nós olhamos e parece estar, né, anterior a nós, na verdade é uma construção paulatina de relações de grupos pequenos, né, no seio da família, e que vai acontecendo essa transferência até o ponto de se tornar uma regra geral, uma lei, um artigo de uma Constituição, certo? Então, essa aí é o que o Foucault, né, de uma maneira bem grosseira, claro, deixa para nós, né? Então, outra coisa importante que nós encontramos na obra do Foucault é o que ele vai, né, sugerir para nós, e isso a gente já várias vezes tem dito para vocês aqui, é que toda vez que nós entramos em contato com um autor, um fato, né, um relato, nós devemos considerar o tempo, a história e o espaço em que se deu tal fato. Por quê? Porque se eu estou tendo esse olhar da estrutura, é necessário que eu saiba o que se orientava, né? Qual era a moral do momento, qual era o que fundamentava a estrutura desse momento. Senão nós corremos um sério risco de fazerem análise e chegar a conclusões anacrônicas, ou seja, querer compreender uma situação do século XVIII a partir do modo em que nós lidamos com isso hoje. Isso é muito comum quando nós falamos em, né, sem querer entrar em polêmica aqui, a questão das relações, né, entre pessoas mais adultas e adolescentes, por exemplo, né? São termos que a gente hoje poderíamos usar para definir relações com muita diferença de idade. Muita diferença de idade, o que eu estou dizendo, né? Não estou falando criança, obviamente. Mas, por exemplo, no século passado, século XIX, era muito comum, não estamos entrando no mérito se é certo ou errado, eu estou dizendo que era comum, encontrarmos casais em que um dos pares tinha entre os seus 14 e 15 anos e o outro, né, já estava ali com seus 20 e 30 anos. Isso era tido como algo normal, né? Por isso que tem a questão do normal, a gente tem sempre que colocar em conta. Essa relação, ela era vista nos olhos da sociedade como algo tranquilo, sem nenhum tipo de questionamento. Hoje, século XXI, quando nós observamos essa relação de um dos pares com 15 anos e o outro dos pares com 30, as pessoas, né, a sociedade, tende a olhar e observar com um certo estranhamento. Por quê? Porque a estrutura a qual nós hoje estamos, né, sobre referência, não vê essa relação como algo, né,
que possa ser autônomo, livre por parte, né, do indivíduo mais jovem. Então, por quê? Porque a partir de um determinado momento da história, nós estamos compreendendo desenvolvimento cognitivo, emocional da pessoa humana. Então, chegou-se a alguns conceitos de que uma pessoa aos 15 anos pode não ter uma maturidade suficiente para decidir sobre determinadas relações. Então, ela, né, encontra-se em nível intelectual, em nível sexual e emocional, carente de alguma proteção, e no caso, proteção do Estado. Então, aí, a partir daí, nós temos as construções, por exemplo, de leis como, né, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas construções, né, não se dão por acaso, porque alguém decidiu. Não, ela vem sendo orientada por uma série de outras situações, outras conclusões, outras estruturas. Então, uma estrutura dentro de outra estrutura, certo? Então, perceba aqui que uma questão que vai sendo obtida ali na psicologia, por exemplo, né, do desenvolvimento cognitivo, ela vai interferir na construção de leis. Então, há uma relação entre o que se pensa no campo da psicologia, aqui no caso, e que a gente está falando do desenvolvimento cognitivo e emocional, e o jurídico. Então, são duas estruturas de uma sociedade que, embora possam ser vistas separadas, mas elas conversam, certo? Então, por isso é fundamental nós sempre, né, termos essa atenção ao tempo, à história e o espaço em que se dá as coisas. O Foucault vai olhar as estruturas, ou o que ele vai depois chamar, ele vai chamar de uma tecnologia do poder, porque essas estruturas exercem poder sobre os indivíduos. E ele vai dizer que nós podemos observar essa tecnologia em dois âmbitos. Primeiro, né, no campo do corpo, tá? E no campo da população, né? Então, se nós estamos pensando aqui em dois campos ou duas séries, uma série corpo e uma série população. Na série corpo, tá? Nós vamos observar em que os mecanismos disciplinares, né, estão no âmbito da disciplina que é muitas vezes imposta pelas instituições. E aqui o Foucault vai destacar a escola e o exército como duas dessas instituições que exercem, né, essa prerrogativa. Na série população, né, e aí é um âmbito maior, nós temos o Estado. E esse Estado, ele começa dentro dessa tecnologia do poder, né, dessa arqueologia das forças, ele começa não só se interessar pelo indivíduo como uma população, mas ele começa a se interessar também por legislar sobre a vida, tá? Então, o Foucault, ele tem sérias observações, importantes observações sobre isso, né? Uma engenharia da vida. Eu quero destacar aqui com vocês, nessa parte, né, um fragmento no qual ele vai chamar, né, nomear ou definir isso que eu estou falando para vocês aqui de tecnologia do poder. Uma técnica que é centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o corpo como foco de força, que é preciso tornar úteis e dóceis, tá? Ao mesmo tempo,
E de outro lado, temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na vida. Uma tecnologia que agrupa os efeitos de massa próprios de uma população. Então, uma das críticas que o Foucault vai dizer é que o Estado, em certa medida, ele tem uma mão para decidir sobre a vida do indivíduo. Hoje ouve-se falar em um termo, é um termo bem novo, que é necropolítica, tá? É quando o Estado faz uso de artifícios, até legais, né, em sua maioria legais, e que limitam ou delimitam a vida do indivíduo. Se limita ou delimita a vida do indivíduo, o outro ponto é a morte. Então, é uma política da morte, certo? Nós podemos desdobrar isso depois em algum outro momento, né, para não estender muito essa parte aqui.